Só deixa eu falar aqui pra vocês que eu gosto muito de acordar, comer uma fruta, comer uma batata doce com mel. Depois eu adoro pescar, comer um peixinho, deitar na rede, comer uma farinha, tomar um mate. Pois é, tudo isso daí são da cultura indígena que a gente tem aqui no Paraná. E eu não sabia assim que era tão próximo da gente, que as coisas que a gente comia eram tão assim semelhantes ainda, né? Rede eu realmente adoro. E eles faziam redes de algodão já, então eram muito próximas dessas que a gente conhece hoje. A gente tinha diversas tribos aqui no Paraná. É, Eram aldeias aí de 400 indivíduos, né? Às vezes um pouco menos, que eles ficavam aí 5, 6 anos em alguma localidade, depois eles saíam quando começava a diminuir ali a caça, a pesca, e iam para outro local e depois de um tempo retornavam. Então essa é assim, os índios são nômades, mas dessa forma, eles vão, eles plantam, né? Eles comem muita mandioca. Vocês sabem que a mandioca tem essa questão aí dela ser venenosa, então tem todo um processo, né, para você conseguir comer a mandioca. Eles faziam uma bebida que é cauim, que é parecido com a cerveja. O pessoal não fala muito que é cerveja, mas como eu produzi cerveja e estudando assim um pouco do processo, é um processo parecido, assim, né? Apesar da mandioca ter que passar por essa questão aí, né? As mulheres virgens e tal, as mais novas, assim, elas mastigavam a mandioca, depois cuspiam, daí aquele caldo com a saliva, ela, de certa forma, aí quebra o veneno da mandioca, e daí é possível consumir, fazer bebida e tudo mais. E eles tinham muitas outras coisas, o erva mate, o fumo, né, tabaco mesmo, assim, era dos indígenas. Eles já dominavam o algodão, claro, o arco e flecha a gente sempre vê aí. Eles dominavam cerâmica, né, essa questão de fazer em barro, queimar, para ter os potes ali, as coisas. E daí na culinária é muito rica. Eu comecei a estudar e fiquei impressionado como a nossa alimentação é indígena até hoje, né? Veja, carne de sol, peixe, mandioca, milho. Eles caçavam de tudo, eles eram ótimos caçadores, né? Como a gente sabe. Pescar, eles pescavam de uma forma diferente, era muito armadilha. Eles tinham que pegar bastante peixe, como eu disse, né? Eram 400 aí, indivíduos em cada aldeia, então era bastante gente. Então eles faziam armadilhas aí, pegavam um monte de peixe. Batata doce, abóbora, cana de açúcar, eles já utilizavam. Isso daqui, a cana talvez não fosse tanto aqui no Paraná, ou tenha sido adicionado depois, mas enfim, nas pesquisas que eu fiz ela aparece aí, com muitas frutas, mamão, laranja, banana, amendoim, feijão, arroz, o mel que eu já disse. Então daí eles faziam mingau, eles faziam paçoca, eles faziam canjica. A região ali de Curitiba o pessoal comia pinhão, os índios, né? No litoral paranaense, muitos frutos do mar, né? A gente acha montanhas aí de cascas de mariscos no litoral, e daí a gente sabe que era uma cultura indígena. E faziam farinha, faziam farofa com a farinha e com a banha, né, dos animais e tal. Então era muito rico, assim, né, essa cultura deles aqui. Eu quero falar aí mais próximo aqui do Rio Paraná, porque a gente tinha muitas tribos no Brasil, e aqui no Paraná também a gente tinha 3, 4 tribos pelo menos. E eram mais pacíficas, não eram como os do Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma tribo de uma linhagem G, que era mais complicada, assim. Eles matavam, eles eram canibais, eles eram índios maiores e tal, nadavam muito bem, corriam muito bem, mas os daqui eram mais pacíficos, apesar de ter técnicas de caça impressionantes. Eles conseguiam fazer cercos, e depois, quando eles queriam assustar o homem branco, né, eles faziam... eles iam seguindo aquelas pessoas, e daí à noite eles cercavam e eles não atacavam. Eles faziam um barulho batendo paus nas árvores e tal, e fazendo barulho, aí acordava todo mundo, você fica, né, naquela tensão, e daí depois eles paravam. E daí na noite seguinte também,
E daqui a pouco a galera começava a ficar fraca e doente e com aquela pressão psicológica, daí eles iam lá e matavam todo mundo. Apesar dos daqui do sul serem muito calmos e tranquilos, e até por isso muitos foram escravizados, né? A gente tem ali os de Santa Catarina, os Carijó, que foram escravizados assim ao extremo, apesar de ser uns índios que já utilizavam roupa como os europeus, claro que não era igual, mas tinham umas cobertas já de algodão, porque faz frio aqui no sul, né? A gente sabe. E é isso daí, mas eu fiquei impressionado. Eles tinham as crenças e as culturas que também é muito rica, sempre assim, prestigiando mais as questões da natureza, o sol, a lua, a água, né? Mas tinha ali o deus ruim, o deus bom, né? Tupã, um deus bom, daí tinha os deuses malignos, né? Tinha o deus maligno do sul, que é o Anhaguá, o Jurupari, que era um deus do norte que não era legal. Eles têm muito essa questão da terra sem mal, né? Ivimaranei, que é assim, geralmente próximo ao mar, então eles tinham essa questão com o mar. Paraná, que significa aí, parecido com o mar, ou similar ao mar, né? Por causa do rio Paraná, que é gigantesco, o rio que dá nome ao nosso estado. Mas é isso aí que eu queria falar para vocês hoje, principalmente sobre a culinária, né? Você vê quantos itens aí que a gente consome até hoje que eram consumidos pelos indígenas e que eles conseguiram aí processar alimentos importantíssimos como a mandioca, e depois os europeus aprenderam a utilizar isso daí. Eu tenho aqui também, esse é um dos índios lá do norte, né? Eu comprei lá em Santarém. A gente tem muito índio hoje, né? Tanto no norte como no Paraná. No Paraná a gente tem mais de 17 colônias, em Santa Catarina também, no Rio Grande do Sul também. Esse daqui é um brinquedinho indígena, e a gente tem essas colônias aí. A questão é que os índios não se adaptam bem a essas colônias e o branco não consegue entender, justamente porque o índio tem esse negócio de morar 4, 5, 6 anos em uma localidade, daí depois ele se muda para outro lugar né, ele tem essa cultura, e as colônias foram feitas para que eles morassem, se fixassem em só um lugar, né, que não tem nada a ver com a cultura deles. Mas eu vou parando pro vídeo não ficar longo, mas eu acho assim, a cultura indígena espetacular. Eu acho que a gente devia explorar mais. Ali na região de Porto Rico, Porto Camargo, toda a região ali do Rio Paraná, a gente encontra vestígios indígenas, porque eles se utilizavam do Rio Paraná, do Rio Ivaí, de rios menores, que era mais fácil pescar com as armadilhas que eles utilizavam, né? Mas aí cada historiador que eu acho é um presente assim, que eles falam de uma forma muito querida dos indígenas, né? E eu também acho uma cultura aí muito legal que a gente tinha que retornar aí. Beleza? Muito obrigado.